Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson e esse é mais um Dialética Podcast. e hoje gravamos esse episódio muito especial, inclusive é o nosso 10º episódio. Já estamos quase 3 meses em frente nesse projeto. E vamos para a notícia. Pearl Harbor russo, o maior ataque militar com uso de drones do mundo, a maior operação. Falaremos também sobre o caso do Pose do Rodo, sua prisão e sua soltura. Falaremos também sobre a briga entre Elon Musk e Trump. Finalmente o Elon Musk foi retirado do governo. E tivemos um aumento do nosso PIB nesse segundo trimestre de 2025, do PIB brasileiro. Além disso, falaremos sobre a morte, ou a possível morte, do traficante conhecido como Professor, chefe do Complexo da Penha das favelas do Rio de Janeiro. Além disso, tem o caso da Carla Zambelli, deputada que foi denunciada aí por crimes contra o STF. E no dia 1º de junho de 2025, foi feita a maior operação militar com uso de drones já conhecida no mundo. Essa operação de nome Teia de Aranha foi realizada pela Ucrânia e foram utilizados cerca de 117 naves, 117 drones, que tinham como alvo 5 bases aéreas russas. As bases são Belair, Olena, Ukraika, Ivanovo, Servini e Diagilevo. Vemos que esses nomes russos são bem complicados. São bem complicados de falar. Enfim, como é que foi pensada essa operação? Segundo Zelensky, ela foi preparada em 18 meses e 9 dias e ela foi articulada como usaram caminhões no território russo. Esses caminhões eles levavam contêineres de madeira. Esses contêineres eles são muito utilizados lá para transporte terrestre e são contêineres que a parte de cima desse contêiner é removível. Então esses caminhões levaram esses contêineres, estacionaram perto dessas bases russas, dessas bases aéreas russas. Mas isso os russos não conseguiram. Vou chegar lá. Aí, nesses contêineres, chegando ao estacionar os caminhões nesses lugares, os drones foram ativados e os drones partiram para esse ataque nas bases aéreas russas. Sim, mas aí, fala aí sobre o caso de porque, por exemplo, para esses contêineres chegarem até essas bases, eles tiveram que passar por um processo, acredito eu, uma barreira de segurança russa. Então, sobre isso eu não tenho informações maiores. O que acontece o que eu sei é que esses caminhões eram de empresas russas. Sim. Eram caminhões contratados por empresas russas. Os motoristas dos caminhões não tinham noção do que eles estavam fazendo, eles recebiam a ordem via celular. E essas informações são segundo a própria mídia russa, que são informações que vieram das agências estatais russas, como a TASS e a RIA Novosti. Uma pergunta. Certo. E qual foi o resultado desse ataque da Ucrânia? Então, o resultado foi que cerca de 1/3 da capacidade russa de lançar míssil, porque qual é a ideia? A Rússia está fazendo muito ataque na Ucrânia com lançamento de míssil, correto? Então a ideia era acabar com essas bases aéreas que têm aeronaves de longo alcance, essas aeronaves que lançam míssil. Então o foco foi acabar com essa capacidade russa de lançar míssil. E aí a Ucrânia conseguiu acabar com 1/3 dessa capacidade. Esses números não estão muito exaltados, não? Isso é segundo as próprias fontes russas. E isso, cerca de valor, dá 7 bilhões de dólares. Então foi um grande prejuízo. Inclusive, blogueiros e comentaristas russos, blogueiros militares e comentaristas russos, Sim. Eles denominaram essa operação de Pearl Harbor russo, fazendo alusão ao episódio do Pearl Harbor, da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão. Então você diria que é algo que pode mudar o rumo da guerra? Eu acredito que sim. E, inclusive, o próprio Putin está desconfiando do seu próprio serviço secreto, porque nenhuma defesa antiaérea russa foi ativada.
Muito estranho. Muito estranho. Então ele tá com essa desconfiança. E para finalizar, esses drones eram aqueles quadricópteros que são utilizados para carregar cargas pesadas. E eles eram controlados, cada drone era controlado por um operador individual que o controlava usando controle remoto via satélite. E partindo para a nossa próxima notícia internacional, o Elon Musk ele foi destituído do cargo da liderança do DOGE. Esse DOGE é um departamento de eficiência governamental, que é algo que foi colocado apenas no governo do Trump. Né? Ele criou quando ele assumiu, em janeiro de 2024. E a função desse órgão era reduzir os gastos e aumentar a eficiência do governo, que já foi dito por nós aqui em outros episódios. Algo que não conseguiu alcançar, né? Não conseguiu. E o porquê desse motivo dele sair? Destituição, vamos dizer assim. Porque o Musk ele criticou mais uma vez publicamente um projeto de lei orçamentário criado pelo Trump, denominado de One Big Beautiful Bill. Lembrando que já havia tido aquela outra polêmica da questão das tarifas. Você lembra do nome do... que houve uma briga entre o Musk e alguém do governo? Isso. Que a gente deu essa notícia aqui também. Que foi o Peter Navarro. Sim, que é o chefe de segurança dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano. Pelo que eu lembro das notícias, foi ele que formulou o projeto de tarifas do governo Trump. Isso. E ele brigou com o próprio Trump. Sim, e o Musk também brigou com ele. Sim. E segundo o Musk, ele publicou isso no Twitter e falou abertamente que essa lei, esse projeto de lei, ele é uma abominação repugnante. Foi essas palavras que ele usou. Projeto orçamentário, né? Isso. É uma abominação repugnante. E isso vai criar uma crise de dívidas soberana nos Estados Unidos. Porque esse projeto ele prevê aumentos substanciais nos gastos públicos e cortes em programas sociais. Sim. A gente sabe que os Estados Unidos já está com essa estratégia de cortar programas sociais. Mas aí tem uma contradição, porque o Musk ele foi meio que chamado exatamente para isso, né? Para esse fim. Para fazer corte. E agora ele está reclamando dos cortes, dos orçamentos. Não, porque ele foi chamado para fazer corte nos gastos públicos. Uhum. E esse projeto de lei, One Big Beautiful Bill, criado pelo Trump, aumenta os gastos públicos. Entendi. Você corta os gastos com programas sociais, mas você aumenta a dívida pública para investir em outras coisas. Provavelmente deve ser para isso. Sim. Correto? E o Musk, por isso que o Musk chamou essa atitude de burra, porque o Musk ele demitiu milhares de servidores públicos, ele fechou a agência como o SAID, enfim. E depois, logo disso, recebeu diversas críticas e agora o Trump vem com essa medida, meio que reavendo o que ele tinha feito, aumentando os gastos públicos. Por isso que teve esse embate e agora o Elon Musk ele saiu do governo, de fato. Para finalizar, Hudson, queria te perguntar, essa saída do Musk, do governo Trump, foi de forma amigável ou eles estão rompendo laços políticos? Então, romper laços totalmente esse povo nunca rompe, né? A gente sabe que eles sempre mantêm o contato. Mas, de fato, não foi nada amigável. Teve briga, saiu bastante notícia na mídia. O próprio povo americano criticou bastante o Elon Musk, já havia sido bastante criticado. Então, é algo que eles... Como foi muito recente, essa saída, essa notícia, então é algo que a gente ainda não sabe. Mas, vamos ver as cenas dos próximos episódios. Né? Vamos aguardar. Pois é, nossos caros ouvintes, voltando aqui para o cenário brasileiro nacional, nós tivemos a seguinte notícia. Saiu o PIB brasileiro. E a notícia é que nesse trimestre, ou seja, de março a junho, o PIB brasileiro cresceu 2,% na comparação com o trimestre passado, beleza, nossos caros ouvintes? Este aumento foi puxado, sobretudo, pelo agronegócio, que cresceu 12,2%. E esse crescimento é algo que eu queria levantar aqui, ele só se deu devido ao período passado a gente ter tido algumas crises climáticas, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, que interferiu e muito na produção de arroz, por exemplo. Então a gente percebe aqui que a questão do clima não tem como fugir, né, meu amigo?
E é curioso que esse PIB ele aumenta, mas é de acordo com coisas naturais, né? Não é um investimento direto do governo sei lá, uma construção tecnológica para o próprio Sim. mercado agrário brasileiro, do agronegócio brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que o agronegócio ele tem uma farta oferta de empréstimos, créditos públicos, sobretudo a partir do Plano Safra. Então sempre tem uma participação do Estado. Sustenta o agronegócio. Podemos dizer mercado privado. Assim, eu acho que tem uma parceria público-privado. Mas não só o agronegócio puxou o aumento do PIB, no entanto, outros setores também mostraram crescimento, como foi o setor da indústria e o setor de serviços, por mais que tenham crescido menos. Mas o que eu queria destacar é que a nossa economia, pelo menos em termos de produto per capita, produto interno bruto, vem se destacando mundialmente. Isso porque, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil teve o maior crescimento do PIB nesse período, nesse trimestre que nós estamos passando agora. Eu vi a tabela que o Brasil, inclusive, cresceu mais que a China nesse período. Foi o país que mais cresceu. Mais do que a China, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Rússia, que são as grandes potências aí no mundo. Sim. Né? Mas isso não necessariamente quer dizer uma maior distribuição de renda e maior emprego, né? Essa é a grande questão, porque todo o PIB, a gente sempre puxa o agronegócio, indústria e tudo mais, só que é aquilo. Cresceu, mas cresceu para quem? Cresceu para onde? E cresceu distribuindo essa renda? Eu acho que não. Com certeza. E aí, além disso, também a gente vê a quantidade de... Por mais que o desemprego esteja diminuindo e as vagas de emprego estejam aumentando, a gente vê o crescimento dos trabalhos informais, que não necessariamente tem uma qualidade do trabalho. E muito crescimento também daqueles trabalhadores sem vínculos empregatícios, como, por exemplo, muito uso de MEI para contratar pessoas. Tá? Então vamos esperar, né, que o Brasil continue crescendo, a economia brasileira continue crescendo, mas crescendo, distribuindo renda e a terra também, né, mano? Com certeza. No entanto, nossos caros ouvintes, nosso próximo tema é bem mais polêmico do que o crescimento da economia brasileira. Estou falando do caso da Carla Zambelli, uma deputada do Partido Liberal, conhecido como PL, partido também do ex-presidente Bolsonaro. E qual é o caso da Carla Zambelli? Ela foi condenada pelo STF por 10 anos de prisão pela investigação do Sistema Nacional de Justiça, o CNJ. O que ela fez? Ela contratou um hacker, cujo nome desse hacker foi o Walter Degaut, para fazer algumas manipulações, falsificações ideológicas dentro desse sistema de justiça. De acordo com a denúncia, a deputada orientou esse hacker a invadir o sistema para inserir documentos falsos, incluindo um mandato de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, beleza? Exatamente. Ela foi investigada, foi condenada, sendo que, aí vem algo polêmico, ela simplesmente fugiu do Brasil. Ela fugiu do Brasil utilizando, isso saiu aí nas grandes mídias, nos últimos dias, ela saiu do Brasil utilizando a fronteira terrestre com a Argentina, na tríplice fronteira com o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu. Dessa cidade, ela foi para Buenos Aires, de Buenos Aires foi para a Europa. Ela atualmente se encontra na Europa. Tendo isso em vista... na Itália, né, se eu não me engano. Porque ela tem dupla cidadania, não tem? Exato. Tendo isso em vista, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, mandou um mandato de prisão a ela, e além disso, ela foi colocada na agência da Interpol como fugitiva da lei do Brasil. E ela pode ser disposta pela própria Itália, porque o Brasil tem acordos com a Itália, né? De extradição? De extradição, isso aí. E aí você vê ela no último pleito eleitoral, teve uma polêmica que ela perseguiu armada um homem que fazia algumas críticas à pessoa dela. Isso, mesmo ela não tendo nenhuma posse de arma, ela estava armada. E aí isso gerou uma grande polêmica à época, ela foi investigada também. Sim. Inclusive eu vi um vídeo dela, ela falando sobre a defesa dela, falando que esses atos, essa prisão
é uma prisão inconstitucional, porque ela é uma deputada, e deputado só pode ser preso se for pego em flagrante, coisa que ela não foi. Aí eu tava achando que teria... que esse vídeo é um flagrante, né? Sim. Tem prova. Então não é sobre esse vídeo, também tem a ver essa questão do hacker. Que foi uma investigação, e esse processo rolou no STF, e além disso também se investiga uma ligação da Carla Zambelli, do PL, com os atos que teve em janeiro contra democráticos lá em Brasília. Pois é, nossos caros ouvintes, enquanto algumas deputadas fogem do Brasil e com problemas com a lei, alguns artistas são presos com a alegação de apologia ao crime, que foi o caso do MC Pose do Rodo, cujo nome é Marlon Brando Coelho, que foi preso no dia 29/6 em sua residência no Rio de Janeiro, como eu falei, por apologia ao tráfico e suposto envolvimento com certa facção criminosa que até agora não foi comprovado, beleza? Essas investigações da polícia apontam que os shows eles são feitos em áreas de facções criminosas, e as letras exaltam certa facção e que esses shows teriam o financiamento dessa facção. E vale ressaltar aqui que nesse processo foram apreendidos joias e um carro de luxo. No entanto, no dia 3/6, no dia de ontem, o desembargador Peterson Barroso Simão, da delegacia da comarca de Jacarepaguá, soltou o alvará do MC Pose, alegando que a polícia não teria provas o suficiente e que o material arrecadado em sua casa já seria o suficiente para prosseguir a investigação e que não era necessário a apreensão do réu. Além disso, também tivemos uma outra investigação, que aí já na esposa do MC Pose, que foi alvo de uma operação que investiga uma lavagem de dinheiro, cerca de 250 milhões. E sendo que o que eles estão investigando dentro da Viviane Araújo, que é a esposa do Pose, não é nem 1 bilhão, beleza? Não é 1 milhão no caso, né? A lavagem de 250 milhões e o que as empresas da esposa do Pose teria gerado seria 1 milhão. Pois é, Hudson, o que você acha desse caso, da prisão do MC Pose? O primeiro caso curioso que eu acho que é fazer esse paralelo com a Carla Zambelli, porque enquanto ela estava sendo investigada e teve o tempo suficiente de fugir, o Pose ele foi preso durante a investigação, certo? Não terminou a investigação, portanto que a prisão dele foi revogada muito devido a isso, porque ele estava sendo investigado e ele também não apresenta perigo para a sociedade, que você só pode ser preso durante a investigação, isso nas normas do direito, só pode ser preso durante a investigação se você apresentar algum risco para a sociedade ou se você fugir, como a Zambelli fez. Sim. Só que ele não apresenta risco para a sociedade. Sim. Então essa prisão dele foi totalmente inconstitucional, digamos assim. E é por isso que esse juiz veio com essa liminar. Inclusive essa liminar, ele concebeu em parte. Por quê? Porque o Pose ele tem que estar à disposição da justiça, correto? Ou seja, ele não pode se mudar, ele tem que permanecer na residência dele, e até o fim das investigações ele teve que entregar também os passaportes e os documentos, e é obrigatória a presença dele todo dia 10 nos fóruns. Sim. Ele tem que se apresentar nos fóruns para alegar que ele realmente está no território brasileiro. Sim. Certo? E aí você vê a comparação com o caso da Carla Zambelli, ela simplesmente fugiu, ao momento nenhum, ela foi, porque algo que possa ter passado despercebido na nossa notícia, ela foi acusada, saiu a sentença, e depois da sentença foi que ela fugiu, depois de 20 dias que saiu a sentença, ela fugiu do Brasil. E depois ele foi preso antes mesmo da investigação ter andamento. Ser dada a sentença, porque tá tendo a investigação? Não, nem ser dada a sentença, não teve nenhuma, no caso, um processo. Porque a investigação ela serve para se basear, para você fazer um processo e depois ter o julgamento. Sim. Então, ou seja, é uma bizarrice jurídica que aconteceu. O que eu acho, sinceramente,
que essa prisão do MC Pose foi uma jogada de marketing do governo do estado, sobretudo na figura do Cláudio Castro. A gente sabe que ano que vem é ano de eleição, e ele quer falar para suas bases que está fazendo alguma coisa para acabar com o crime organizado, sendo que a gente sabe que não está fazendo. Eu acredito muito nisso, tendo em vista também algo que a gente já comentou, que talvez o Eduardo Paes venha para governador também. Sim. É um forte candidato. Tem alguns nomes surgindo aí. Entendeu? Então, e fora outro caso que eu acho curioso é a cobertura midiática dessa prisão. Porque a mídia já estava na casa do Pose quando os policiais chegaram lá, ou seja, teve vazamento de informação. E tinha parte da mídia também já na delegacia esperando o Pose chegar. Ou seja, teve todo um teatro ali formado. A triagem dele, que também saiu na mídia, o que é também bizarro. Inclusive, nessa triagem, você tem que... Todo preso ele tem que assinalar qual lugar da prisão que ele se sente mais seguro, porque a prisão, o sistema brasileiro é dividido por facções. Sim. Cada grupo ocupa um espaço dentro da prisão. Então, você assina qual lugar que você se sente mais seguro. Isso não tem a ver que você é associado com a determinada facção. É só onde você se sente mais seguro, a questão de segurança mesmo. E até nisso a mídia também fez um sensacionalismo. E esse documento, todo preso, independente do tipo de crime, tem que assinar. Sim. Certo? É um procedimento normal e é um documento que não pode nem ser vazado, e foi vazado. A gente vê que todo o processo legal foi algo que não existiu, né? E outro detalhe que eu achei muito, muito interessante da gente falar um pouco aqui sobre a quantidade de pessoas que estavam ali lá fora esperando a saída do Pose, né? Também teve um processo de opressão da polícia ali também, né? Teve. Gás lacrimogêneo, porrada de cacetete. Tem vídeo também do... O que eu acho mais curioso, cara, é a capacidade de mobilização dessas pessoas. E saiu aí nas grandes mídias a morte do traficante professor, divulgo professor, conhecido como Felipe da Silva Gregório. Ele era matuto do Complexo do Alemão e ele era responsável pelo negociamento de armas e de drogas com outros países. E segundo fontes informais, essa morte dele teria a ver com a amante dele, que a amante dele teria acidentalmente atirado nele e por isso que ele veio a óbito. E segundo essa amante, ela foi na delegacia, prestou depoimento, assumiu a culpa e depois desse depoimento ela voltou para o complexo da Penha e a gente não tem mais notícia dela. Mas o que saiu na mídia foi que talvez ele pudesse ter se matado, já que foi encontrado diversos remédios antidepressivos junto com ele. O curioso é que já não é o primeiro matuto dessa determinada facção criminosa que se mata. Já temos uns 2 exemplos aí de matutos também que se mataram. Então fica aí, vamos ver qual vai ser a mudança, que é uma mudança significativa aí no Rio de Janeiro, né? Vamos ver quem vai assumir, quem vai ter esse lugar de poder. E é isso, fica essa notícia. E para finalizar, não esqueça de assinar o nosso canal, nos seguir no YouTube. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não está perdendo tempo, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas redes sociais. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Quer deixar um recado, Pedro? Só agradecer mesmo pelos nossos caros ouvintes e não se esquecer de dar o like, se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas plataformas das redes sociais. É isso.